Agora são 6 horas mais 53 minutos, já estamos de volta e vamos às ruas de Bauru, novamente sempre com o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Alexandre Colim, é com você, Colim. 3 minhocas numa mesma enxadada, bizarro. Deixa eu aproveitar e mostrar o trânsito aqui da Nuno de Assis, no cruzamento com as Nações Unidas. A situação já é bem difícil para o motorista que está passando por aqui, viu? Portanto, em razão do movimento elevado, sinal amarelo, o motorista precisa estar atento, porque esse é provavelmente o cruzamento mais movimentado da cidade sem limites. Bizarro, se você puder, por gentileza, exibir a foto desse rapaz, te mandei logo no comecinho da manhã, né? Esse rapaz é o Vitor Kinésio Ferreira da Luz, ou Vitor Ferreira Kinésio da Luz. Bom dia, obrigado pela audiência. E o Vitor, bizarro, a mãe dele entrou em contato comigo ainda durante a madrugada e essa informação ela chegou também via o Copom, né, o Centro de Operações da Polícia Militar aqui de Bauru. Esse rapaz, ele é da cidade de Marília e ele foi visto pela última vez aqui na cidade de Bauru. Teria vindo, portanto, de Marília para Bauru e ontem ele teria sido fotografado aqui na região do Confiança Rodoviária, pertinho do terminal, estaria aqui junto com outras pessoas, pedindo dinheiro no semáforo, enfim, e aí não é difícil identificá-lo, bizarro. Ele tem estatura mediana, cabelo preto, curto, ele é uma pessoa, não é magro, ele tem uma complexão física um pouco mais avantajada e não tem, assim, é muito fácil identificá-lo, porque ele tem tatuagens no pescoço e também no rosto. Portanto, se alguém, de repente, né, observar, eu e a Aceituno demos uma volta aqui pela região para ver se conseguíamos identificá-lo, mas não foi possível. Então, se alguém vir por aqui, né, ou tiver de repente algum tipo de informação, é possível também que ele tenha buscado abrigo aqui no albergue. O albergue fica muito próximo ao terminal rodoviário, enfim. Se alguém de repente vê esse rapaz aqui na região da rodoviária ou nas imediações, por gentileza ligar 190, o telefone da Polícia Militar. A mãe está vindo agora, ela é uma cuidadora de idosos lá na cidade de Marília e está vindo de lá para cá, né, nessa manhã, na tentativa, e aí fica o desespero de uma mãe, né? A gente mais ou menos imagina como é que pode ser o coração de uma mãe, já que o Vitor, bizarra, ele é depressivo, ele toma medicamentos, teve problema com entorpecentes, segundo a mãe ele estava limpo, ou seja, sem o uso de entorpecentes já há aproximadamente uns 2 ou 3 anos, mas de repente pode ter tido uma recaída. Então assim, até para amenizar as dores, né, esse sofrimento de uma mãe, quem tiver informação a respeito do Vitor Kinésio Ferreira da Luz, ele é conhecido como Vitor Luz. Quem o identificar, por gentileza, a gente pede, né, para que ligue 190, o telefone da Polícia Militar. E uma última informação, bizarra. Muita gente aqui em Bauru, de repente, se depara ou está em casa, no local de trabalho, de repente acaba o fornecimento de energia. Acaba a luz, acaba a força, como comumente a gente costuma identificar. E isso pode ter uma causa, viu, meu caro bizarro? Só para você ter uma ideia, cresceu 53% o número de acidentes em que motoristas acabam se chocando contra postes. Bom dia, obrigado. E aí os motoristas acabam então batendo, né, nesses postes e aí vira um transtorno. A CPFL tem que ser chamada, se o acidente é um pouco mais grave, tem que desenergizar o local para que o resgate seja feito, e depois o resgate tem perícia, etc. E aí o reestabelecimento de energia acaba ficando comprometido por muito mais tempo. Então a CPFL, junto com a Endurbe, até em razão do Maio Amarelo, né, em que se busca a conscientização a respeito de possibilidades reais, concretas, de evitar acidentes no trânsito, não só em Bauru, como também em todo o país, a CPFL está então fazendo, né, esse alerta mais do que oportuno. Até porque, caso os motoristas não saibam, uma colisão contra um poste, meu caro, pode pesar no bolso, de 2 a 3 mil reais a substituição de um poste, e se o motorista for identificado e ficar comprovada toda a culpa, etc., ele pode arcar com esse valor. Portanto, fica o alerta, CPFL, Endurbe, enfim, Maio Amarelo, para conscientizar a respeito do trânsito, 53% a mais de janeiro a abril desse ano, 80 casos contra 52 no mesmo período do ano passado. Falei em nome de Brambila, acreditando no futuro.
7h mais 7, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a secretária municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Gislaine Magrini. Bom, mais uma vez, bom dia, Gislaine, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Gislaine, houve aí um trabalho muito importante, há muitas mãos, né? A sua equipe ligada, a Tatiana ligada na área de diretoria de indústrias, né? Mais o seu trabalho, depois você convocou as entidades correlatas, né? Associação Comercial, Codema, outros também, o Ciesp, e saiu um documento importante que foi entregue na última sexta-feira na Câmara para modernizar, né, e ser um foco de atratividade de empresa. Fala um pouquinho do que está em curso essa mudança. É claro que depende agora da aprovação e eventuais complemento emendas da Câmara dos Vereadores, mas como é que foi você que estava fora, né, do governo sentir na pele este modelo de estatuto e o que nós podemos esperar daqui para frente? Perfeito. Eu até brinquei, falei, se a gente não entender o que é a lei, como é que eu trago investidores, como é que as outras pessoas entendem, né? Só relatando um pouco, quando eu fui para a secretaria no início do governo da Suelen, eu entrei como diretora de indústria, né? Então eu consegui passar por todos os departamentos da secretaria, né? Antes de estar secretário. Então isso acabou me trazendo também essas dificuldades que os servidores tinham na pele quanto à indústria, quanto às doações de área, quanto às concessões de área, né? Era uma lei que não começou, né, neste governo a ser mexida, na verdade desde 2018, então ainda quando a Aline era secretária, ela já havia começado a mexer nessa lei também dos distritos. Em 2017, né, houve um avanço quando os processos deixaram de ser processos físicos e já começaram a ser online. Então as pessoas já entravam, já colocavam os documentos, então isso já houve um avanço. Mas a lei em si ainda tinham algumas situações que se convergiam. Nós tínhamos, só para vocês terem uma ideia, nessa lei nós estamos revogando 6 leis. Então nós tínhamos 6 leis dentro da secretaria que tratavam praticamente do mesmo assunto. Então isso era uma dificuldade que nós tínhamos de até mesmo o que pode e o que não pode. Não pode para um e não pode para o outro. Então eu não posso privilegiar ninguém, né? Então em detrimento de outra pessoa. Todos devem cumprir a mesma lei. Então, para que tivesse esse entendimento, sim, nós retomamos. Retomei a lei no final do ano, né, quando assumi, junto da Tatiana. Tatiana, né, foi meu braço direito ali e o esquerdo nessa lei, porque eu sei que ela se debruçou e estudou muito a lei e como ela já estava diretora, ela conseguia entender a realidade também. Isso foi muito importante, porque quando a gente está inserido, você entende a realidade do que é necessário. Então, diante de tudo isso, nós escrevemos, levamos para a primeira audiência, né? Passamos pelo jurídico, passamos pela prefeita, todos fizeram as análises, fizeram já ali as suas colocações, correções, sugestões. Levamos para a primeira audiência pública, que eu penso que foi um divisor de águas, porque muitas vezes a gente está debruçado e não enxerga fora, né? Uhum. E quando nós fomos para a audiência, sim, né, algumas colocações como, não tem... E aí, meio ambiente, né? Nós não tínhamos colocado no CADEM, então se é o momento de mudar, a gente consegue fazer esses ajustes. Nós trouxemos para dentro do CADEM, que é um conselho importante, que acaba verificando também todos esses desenvolvimentos para a nossa cidade. A OAB e a SENAG, que não eram do nosso conselho. Então, assim, as outras que faziam parte foram muito participativas também nesse momento. Então, realmente, foi a muitas mãos para que a gente tivesse um instrumento jurídico que pudesse dar credibilidade, clareza, não só para quem vem investir em Bauru, mas também para os servidores, para aqueles servidores que estão à frente dessa lei, para que eles tenham total tranquilidade na hora de explicar, na hora de tomar as decisões, na hora de receber os empresários. O que está em jogo, então, né, Gislaine, é você ter uma legislação mais branda, porém garantindo, obviamente, o cumprimento de alguns
preceitos e vai na linha de desburocratizar, quer dizer, de ser mais rápido, porque os empresários que vêm a Bauru reclamam muito disso. Olha, eu cansei lá de ficar em Bauru, fui para Agudos, foi para cá, nada contra Agudos aqui, todos têm que crescer, mas é lamentável você eventualmente ter áreas na cidade de Bauru para fazer as doações, edificar empresas, gerar emprego, e ouvir isso do empresário. Lá na Associação Comercial, como eu presido, frequentemente vem essa colocação. Quer dizer, a lei vai nessa linha também da desburocratização? Vai nessa linha. Até mesmo nós diminuímos prazos, na verdade, né? Que prazos? Abria-se um edital, ele ficava 60 dias abertos para as pessoas irem ver quais eram as áreas. Depois disso, começava a se colocar a documentação, depois ia para finanças, para avaliação, aí ia passar pelo CADEM. Então, se a gente for pensar 60 dias, mais 30, a gente já estava quase, né, 90 ou 120 dias para começar a entender quem eram as empresas que estavam interessadas, se elas tinham viabilidade, e depois ir ainda para a Câmara de Vereadores para elaboração de lei. Então, tudo isso tinha não era uma morosidade, mas eles acabavam dando um prazo muito grande que nós diminuímos já nessa lei, né? O edital fica aberto por 30 dias, mas nesses 30 dias as pessoas, né, os empresários interessados já poderão ir ver as áreas que estão disponíveis, que eu acho que isso é muito importante, que a gente adota isso na secretaria, eles verem onde porque a gente sabe das dificuldades dos distritos, né? E quando a pessoa vê, ela sabe se ali ela vai ou não edificar a empresa dela, se ela conseguir essa área, né, no edital. Gislaine, tem pergunta chegando aqui, olha, o Eduardo Neco. Pergunta para a secretária, eu acho errado, pois tem muitos imóveis nos distritos industriais que o terreno foi doado pela prefeitura, o empresário foi ali e construiu, porém ele quebrou. E agora esses barracões são alugados e a prefeitura só fica com os recursos do IPTU. Existe esse problema, né? Você vai, faz a doação do terreno, constrói a empresa, o empresário quebra, o terreno fica ali na mão do empresário ainda, gera um aluguel e a prefeitura acaba não ficando mais com esse terreno. Sim. Na verdade, se nós olharmos, né, o que muitas pessoas falam quanto a Agudos, eles dão uma cessão de uso, né? Alguns empresários compraram áreas ali e outros têm cessão de uso. Ficam com uma cessão por 30 anos, depois desses 30 anos é revisto. Bauru, ela faz a doação definitiva dessas áreas. Então, se ela é do empresário, juridicamente eu não posso ir lá e falar para ele, me devolve a área para o município. O que nós colocamos na lei foram alguns instrumentos que podem não deixar mais a empresa fechada por muito tempo. Porque qual é a função social? É gerar renda, é gerar emprego. Então, nós instituímos na nova lei, assim que ela passar na Câmara vai estar valendo, empresas que fecharem no nosso município, ou que abrirem falência, ou porque estão sendo vendidas, né, ou enfim, algumas mudanças internas, né, de algumas empresas de grande porte que vão para outros estados. Isso acontece, né? Não queremos, mas isso acontece. Só que a empresa não vai poder ficar fechada pelo tempo que ela quiser ou até ela conseguir um bom investidor para comprar aquele local. Nós instituímos uma cláusula de multa. Por quê? Porque se a empresa ficar fechada por mais de 6 meses, a partir do 6º mês ela já vai ser, né, assim que a gente verificar, a gente já vai notificar essa empresa, e após o 6º mês, se ela não tiver uma destinação, ela vai começar a receber uma cobrança assim de multa pelo valor venal de 10%, para que ela possa achar uma destinação. Para agilizar o processo. Né? Porque se a gente não faz nada, as situações ficam assim, ou a empresa aluga, isso a gente não tem o que fazer, né, já é dela, isso aí ok, porque tá gerando renda, tá gerando empregos para nossa cidade, mas o problema é aquela que tá ficando abandonada, que muitas vezes o próprio prédio tá sendo, né, depredado, tá sendo destruído, e aí o que a gente vai fazer com isso? A gente precisa continuar gerando emprego na nossa cidade. Tem algum dispositivo na lei que a prefeitura possa retomar esse terreno? Não, retomar não. Não, a gente não... Se é já, né, do empresário, retomada não existe. Nós podemos... Ele pode, durante o período probatório, aí, se ele não cumpriu se ele não cumpriu,
Mas depois que ele cumpriu, já é da posse já dele, é da posse, né? Agora, se ele estiver ainda no período de concessão e não estiver cumprindo, ou ele está em concessão, porque ele, a partir do momento que ele construiu e está atuando, ele tem 10 anos para continuar até ele ter a doação. Se ele não continuar, se ele não cumprir, sim, a prefeitura tem instrumento para fazer a retomada, como fizemos nos últimos 17 meses. Bom, temos algumas participações aqui de ouvintes. Antes eu vou registrar aqui, a gente acaba esquecendo, o Walter Lopes do TEL, ele pede um feliz aniversário pro Rubão do APP, tá fazendo 54 aninhos. Rubão? Tá, olha. E uma correção aqui, o Sérgio Tosi Rodrigues, eu falei que a nota da CAPES, né, para mestrado e doutorado é 5, né, ele corrige aqui que seria 7, né, mas na verdade é o seguinte, Tosi, 5 para mestrado e 7 para doutorado, então meio certo aí, meio a meio para nós dois. Fechamos aqui. O Dr. Marcos Cabelo pergunta se a geografia de Bauru, território, etc., teria muita atratividade para uma indústria de alta tecnologia que pudesse inclusive ligar as universidades. É uma coisa também que a questão da inovação está muito presente, cidades inteligentes. Como é que você vê isso? Estamos preparados para atrair e usar, inclusive, essa mão de obra forjada nas nossas universidades? Boa pergunta, até porque nós estamos nesse momento, né? A secretaria, nós temos um diretor na divisão que é o Ariel, que cuida da área de inovação. Nós temos o Inova Bauru, inclusive, né? Que está atuando aí com algumas parcerias privadas, fazendo já o desenvolvimento dos nossos jovens voltados para a tecnologia, para a inovação. E nós estamos terminando aí alguns termos de referência, porque a gente precisa tudo ir para licitação, para a gente fazer esse estudo mais preciso, por mais que nós temos já alguns estudos sobre a nossa vocação. Estamos fortes aí por conta das universidades, tem até uma reunião hoje no final da manhã, né, na Unesp, para a gente falar sobre inovação, inclusive. E eu penso que Bauru é privilegiada não só em tecnologia ou inovação. Nós somos privilegiados por onde nós estamos, né? Estamos realmente no coração do estado. E isso já nos favorece. Temos inúmeras universidades. O que falta hoje talvez é interligar tudo isso. E eu creio que tem um movimento acontecendo forte na iniciativa privada, junto com a pública, para que isso aconteça na nossa região, sim, e a gente possa, né, trazer mais startups para a nossa cidade e principalmente na área de tecnologia. É claro que a CDCom, ela está diretamente ligada, por exemplo, à CEPLAN. A CEPLAN não é nada sem a CDCom também não é nada sem a CEPLAN. Até que ponto esse imbróglio do ABITS, imbróglio de outras documentações que estão sendo bem complicadas de adquirir junto à CEPLAN, interfere no trabalho de prospecção, por exemplo, de novos produtos da CDCom? Nós sabemos, né, a CDCom tem um número muito alto de processos, CEPLAN, né, tem muito alto de processos. A CDCom tem os processos dos empresários e é onde a gente defende, né, e quando nós temos algumas situações que acabam tendo algum, não atraso, mas às vezes a gente entende que dá para ser conversado, não só com a CEPLAN, mas com todas as secretarias, autarquias. Se existe essa necessidade, nós temos deixado o canal da CDCom muito aberto. Eu brinco que eu coloco o processo embaixo do braço, o empresário pego na mão e a gente vai até o local. E vamos tentar resolver o que é que está acontecendo. Se a gente tiver que chamar outros atores, a gente acaba buscando. Então, algumas situações que estavam, sim, precisando de algumas ajustes, que às vezes é do arquiteto ou do engenheiro do próprio empresário. Mas ele precisa entender onde ele tem que atuar. Né? Então, nós tivemos recentemente, não era uma empresa do nosso distrito, era do LEB, né? E mesmo assim deu certo. Ele me mandou mensagem, falou: geramos quase 500 empregos com isso, estamos inaugurados. Então, isso tudo acontece na nossa cidade, mas nós temos um relacionamento muito positivo, né? A prefeita Suelen, ela traz muito isso para a nossa realidade, nossas reuniões semanais. Isso é muito importante para a gente levar o que a gente tem
de demanda para todos os secretários e fora isso, todos têm portas abertas em todas as secretarias. Então, assim, o Ghirardelli é super parceiro, então quando a gente tem qualquer problema... E tá um movimento para também desburocratizar. Exatamente, está um movimento muito grande, né? Nós tivemos aquela reunião com o pessoal de Campinas que trouxe as realidades, nós tivemos em Campinas, então tudo isso é um movimento. Nós não estamos falando de hoje, mas de algo que vem muito antigo. Num processo. Né? É um processo de mudança. Então, mas você sente que está desburocratizando? Sim, sinto que nós estamos trabalhando para isso, né? De uma forma muito unida. Então, se isso continuar, eles estão trabalhando aos finais de semana para continuar aprovando de forma mais rápida, né? Pelo número grande que possuem de processo. Então, isso já é positivo. Bom, tem aqui a participação do diretor do Sicredi, o Wildo Wilde. Ele parabeniza pela iniciativa e é uma questão que eu também levantei nas reuniões sobre a participação do CODESE, né, no processo. Como é que está a interlocução da Secretaria com esse conselho que busca, inclusive, olhar a cidade no longo prazo, né, ações nessa linha? Nós estamos próximos do CODESE, eles estiveram já comigo na secretaria. Quando estávamos já logo após a audiência, nós havíamos já encaminhado para eles a lei também, né? Eu conversei bastante com a Aline, com os envolvidos nessa Câmara Técnica de Desenvolvimento. Eu penso que nós estamos trabalhando juntos. Quando estive até na CIB naquela última reunião, conversei com eles. O CODESE, como a gente brincou, eu tô fazendo hoje e eles já estão pensando o futuro, né? Uhum. Então esse é o trabalhar junto. Então nós estamos trabalhando hoje dentro da lei, dentro dessas mudanças que parecem pequenas, mas que vão impactar lá no futuro, e eles estão pensando aí no futuro que a gente pode trazer já para dar continuidade no trabalho. O Fernando, faz um elogio a mim, diz que mudou de emissora até para me acompanhar. Muito obrigado aí, o Fernando. Olha, Fernando Roberto. Ele fala que os distritos, né, não obstante todo esse trabalho, mas eles têm deficiências, mato alto, iluminação péssima, e foi uma das promessas da Suelen de revitalizar os distritos. Eu sei que vocês estão trabalhando num fundo, né, para o distrito, é isso, Gislaine? Não só no fundo, né, dos distritos, mas ontem foi o Dia Nacional da Indústria, nós estivemos no CIESP em um evento que foi realmente um plantão de dúvidas, que a gente pôde atender alguns empresários que estavam ali. Foi até importante porque nós estávamos com o pessoal da CPFL, tratando inclusive de distritos industriais, do 3, que tem um problema aqui, né, de energia, que eles já estão aí num estudo para o próximo ano de melhoria. Nós estávamos com algumas, né, iluminação bem ruim ali no Distrito 1 em algumas ruas, já conversei com ele ali mesmo. Então, assim, esse relacionamento para essa zeladoria, a gente tem trabalhado fortemente. Dentro do fundo dos distritos, nós estamos dentro dessa lei fazendo alguns ajustes, porque antes a gente só podia investir em infraestrutura de iluminação ou compra, né, de produtos, e não em terceirização. E o que a gente pensa hoje, que nós estamos já em organização junto à Seara, é montar uma equipe estruturada de zeladoria para os distritos, e com esse fundo a gente conseguir pagar a hora-máquina para que a gente tenha ali tanto as pessoas quanto as máquinas para a gente fazer essa zeladoria. Mas fortemente, né, esteve no Distrito 3, já foi feito o tapa-buraco, no 2 já foi feito, no 4, a gente tem realmente essa infraestrutura que precisa de alguns taques. E aí ontem, tanto o Leandro Joaquim quanto a prefeita Suelen já passaram que já foi feito todo o levantamento, né? Dentro da secretaria nós também já pedimos do 2 e do 1, que nós não tínhamos, de quanto deve ser investido. Ela nos passou ontem na reunião que acredita entre 15 a 20 milhões será investido nos distritos ao longo aí desses próximos anos. Então isso é um bom investimento, e eu acredito que muito dos nossos distritos será melhorado, trazendo aí sim essa visão melhor para os nossos distritos. Só um comentário aqui, o Toniel de Souza Tony diz o seguinte: eu gostaria de saber se será aberto um novo distrito industrial em Bauru. Tem essa perspectiva? Nós temos essa negociação com o governo do estado, do Distrito 5. Tem algumas situações que nós fizemos todo um mapeamento, né? Onde é a localização? Ali na P2 ali, sabe? Perto da Penitenciária 2, naquela região, indo para Lins ali. Exatamente.
Em 2019 já existia uma lei municipal, né, implantando o 5º distrito. Ele ainda não teve a doação definitiva para o município, então não adianta a gente falar de algo que ainda não existe. Se sim vier, nós temos que entregá-lo antes de começar as concessões, ter toda a infraestrutura. Então eu acredito que isso não dá para ser feito da noite para o dia, e também a gente não pode fazer o mesmo de entregar distritos sem que ele esteja estruturado. Então existe sim, são quase 2 milhões de áreas, mas só vamos falar de Distrito 5 quando nós tivermos com tudo organizado. São 7h26, nós estamos entrevistando a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Renda, Gislaine Magrini, que fica conosco até o fim do programa. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Temos também a participação de Alexandre Polim, muitas perguntas chegando aqui sobre o distrito. Nós temos ainda a questão da área central, que é um outro braço que precisa ser trabalhado na questão do comércio. Portanto, não prestigie o nosso trabalho, continue aí sintonizado, que daqui a pouquinho a gente retoma a entrevista com a secretária de Desenvolvimento Econômico, que continua entrevistando a Gislaine Magrini, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. O Arnaldo Ribeiro foi já secretário de Desenvolvimento. Ele disse que naquela época cadastrou a cidade no Investe São Paulo, que garante aí investimento na indústria, principalmente, e isso, esse cadastro precisa ser atualizado permanentemente. Ele pergunta se isso está sendo feito pela secretaria. Tá sim, está sendo feito pela secretaria. Na verdade, assim, os investimentos junto principalmente aos distritos, a gente entende que é grande, né? Quando nós assumimos, nós precisávamos entender o que precisava de investimento. O investimento é alto, e pelo Investe São Paulo, alguns recursos ainda são limitados. Esse investimento para o distrito é alto. Então precisava realmente, e foi o que a prefeita Suelen fez, foi destinar um valor já para a gente começar essas obras, tá? Bom, o governo do estado traz a Bauru segunda-feira o programa Governo na Área, iniciativa que leva a estrutura das diversas secretarias estaduais para a cidade de referência. Vem aqui o Rodrigo Garcia, sede do encontro 39 cidades. O que a cidade vai pleitear? Qual é o mais urgente? O que é aquela prioridade? No olho com o Rodrigo Garcia, governador. Bauru quer. 2 pontos, Gislaine. Bauru precisa, urgente, né? O trato será via gabinete. Nós estamos passando para a prefeita Suelen todas as solicitações. Nós temos aí algumas solicitações quanto ao centro da cidade, né? Que precisa vir para a nossa cidade. No centro da cidade, eu acho que se o governo do estado já contribuísse com a drenagem, né, Gislaine, seria um grande passo. Seria perfeito, né? Já é um investimento alto, então isso já seria... Em torno de 20 a 25 milhões eles estimam. Eu acredito ali, né? que sim. E aí, isso precisa de um investimento alto, e se isso acontecesse já seria importante. Falo disso porque a CDCOM acaba cuidando também, né, responsável ali por cuidar do centro da cidade, por essa revitalização, né? Nós temos aí a comissão que é o SERAC, né, acaba... Então, houve uma sinalização de algum movimento, mesmo que com recursos próprios, para poder dar uma melhorada no centro. Como é que está esse projeto? Na verdade, o centro da cidade, isso já foi para licitação, né? Sim, irá iniciar aí nos próximos meses, acredito, uma reforma no calçadão da Batista. Nós até mostramos, né, para vocês o projeto. As instituições, né? As instituições, lá, o Sincomércio, CDL, Associação Comercial. Para todos os envolvidos, que eu acredito que são chaves para poderem repassar principalmente para os lojistas do centro da cidade. A reforma vai ficar muito bonita, muito moderna, né? Essa reformulação, a prefeita Suelen cuidou pessoalmente, viu tudo que estava acontecendo. Então, assim, a Obras fez um trabalho muito bonito, né, de arquitetura. Eu acredito que isso vai trazer uma visão nova para o nosso centro da cidade, com tudo que será feito. Não vai mudar muito do que continuaremos com os nossos arcos, que é uma referência, mas tudo será refeito para ficar mais bonito. Desde o calçamento, a parte de luminária, etc. Tudo. Ô Gislaine, voltando à questão da drenagem, por que eu toquei nesse assunto? Porque a gente sabe, né, que tem um apetite de investidores, né? Sim. O Grande Avelino, né, que tem sempre esse projeto de ir ali ocupar aquela área da Toledo, fazer ali empreendimento imobiliário. Por sinal, já foi lançado no passado, até vendidas algumas unidades
unidades, mas caiu exatamente em algumas barreiras, tem tombamento ali também. Mas fazendo a questão da drenagem, né, o apetite para esse investidor aumenta muito. Aumenta. E pensando também no que é tombamento, no que ainda não é do município, isso já está, né, no radar do gabinete. Nós tivemos em Campinas, inclusive, conhecendo, né, o que eles fazem lá, o que eles estão também projetando, porque é muito parecido com o que nós temos aqui. Houve um investimento no governo passado, então ainda um prédio é nosso. Então, assim, isso já está no radar para que quanto antes isso tudo acontecer, eu tenho certeza que é um projeto de governo para que, né, haja essa revitalização do centro da cidade, até por isso essa reforma. Além disso, nós temos que pedir para o governo também nosso MIT, né, que Bauru se torne município de interesse turístico, que está lá quase na boca para ser votado, que, né, permitiria a vinda de recurso, né? E os empresários me trouxeram ontem ali do Cerrado, né, que também é algo que prejudica muito os nossos distritos, inclusive o Distrito 2. Tem participação chegando, muita gente reclamando aqui dos distritos industriais, viu, secretária? Por exemplo, a Lu Rocha, vou levar meu esposo, não consigo chegar, pois não tem asfalto no Distrito 3. Precisa urgentemente de asfalto. Alguns pontos apenas tem asfalto. Muita gente falando do distrito, da falta de infraestrutura dos distritos industriais. Antes dos 5, então, é essa história que a gente está falando. É melhorar, então, a estrutura dos outros. Exatamente, né? Isso eu acredito e é o que está sendo já feito o movimento. Quando ela diz o Distrito 3, as últimas ruas do Distrito 3 realmente estão muito ruins, mas a gente tem tentado, na medida do possível, fazer uma zeladoria. Então, passa um caminhão, arruma, deixa organizado, mas claro que chove, ainda agora que não chove tanto, melhora um pouco. Mas nós temos o 4 que tem menos estrutura. Nós pegamos essa forma, o que a gente tem que fazer é melhorar, né? Claro que em 4 anos não dá pra gente arrumar 60, mas eu tenho certeza que a prefeita já, né, como eu disse, ela já destinou um investimento para isso, e nos próximos meses e anos isso já começa a ser modificado, eu tenho certeza. O Adriano Rogério dá um testemunho aqui, ele teve que mudar a empresa dele para Agudos porque Bauru não quis dar a oportunidade de um terreno. Foram 3 anos de burocracia, trabalha com veículos longos, o distrito seria ideal, Agudos tem, em 4 meses deu essa oportunidade. Tá aí. Se vocês me permitirem, né, realmente, uma cidade menor, com menos leis, por quê? Se a gente pensar em Bauru há 40 anos atrás, nós tínhamos inúmeras áreas, nós não tínhamos as leis que existem hoje, e muitas pessoas chegaram, muitos empresários chegaram, e eles conseguiam a área muito mais fácil. Só que as áreas vão acabando também, né? Nós temos hoje, claro, 260 mil metros quadrados que podem ser destinados a empresas, mas se eu não tenho critérios, como é que em 4 meses está lá e um outro que quer? Nós temos quase 120 empresas esperando para a área. Então eu preciso ter critérios, eu preciso ter uma forma de beneficiar aquele que estiver mais pronto. Quer dizer, você está colocando momento. Que a menor demanda lá faz com que haja maior velocidade. E até porque é uma cidade menor, né? As secretarias estão uma do lado da outra, enfim, eles não fazem a doação depois, a cessão. Tem a questão do perímetro urbano também, né? Também. Né? Então, assim, tem uma quantidade maior de áreas em alguns lugares. Então, assim, são situações diferentes de cidades diferentes. Aí eu fico sempre brincando. Mas antes de ir pra lá, isso foram 4 anos atrás, antes de ir pra lá, não deixe de conversar com a gente. A gente vai entender, a gente vai ver as realidades e vai mostrar também. Eu brinco, eu falo, é muito melhor falar que ele tá sendo de Bauru, né? A cidade maior. A gente estava comentando até fora do ar aqui, né? Das grandes obstáculos, das dificuldades ainda que a secretaria vem enfrentando em relação a um cartão de visita, a um vídeo institucional em várias línguas, enfim, vários detalhes para colocar, para prospectar novos investidores aqui para nossa cidade. Como é que está essa questão da prospecção de grandes empresas, Gislaine? Deixa eu só arrumar. Eu falei, não saindo de Bauru, mas o produto sendo feito em Bauru. Eu falei, saindo de Bauru vai falar que eu tô querendo que vá embora. Sim. Aí não. Sim. Mas quanto à prospecção de novas empresas, né, isso também abarca na nossa nova lei, inclusive empresas de grande porte, né, inclusive
com a participação da CIB, queria agradecer o Caféu, que nos auxiliou aí, né, como economista, para que a gente fizesse com que a lei estivesse correta mesmo, até mesmo com essas informações. Empresas de grande porte não conseguem esperar um edital, esperar, né, o time nosso. Eles são muito mais rápidos também, que eles precisam de uma agilidade maior. Então, para trazer, a gente também precisa que isso passe da nova lei, que é as empresas de grande porte, com alto investimento, com alto número de funcionários que vai gerar, né, de empregos para nossa cidade. Ela não vai passar pelo edital, mas isso tudo vai ser feito um estudo prévio, né, para eles. E quanto a vender a cidade, a gente brinca muito, né, como é vender a cidade, mas é mostrar para fora, né, da nossa caixinha aí do que é Bauru, fora do nosso município, né, para outras empresas. Por que investir na nossa cidade? Então a gente tem feito alguns estudos junto às cidades que têm dado resultado, como Sorocaba, né, como outras cidades, para que a gente entenda o que eles fizeram no passado, porque isso é uma política de longa data, né? Algumas empresas começaram aí em 2005 uma política e hoje elas estão colhendo frutos. Então é isso que a gente tem tentado fazer nesse momento. O Arnaldinho Ribeiro ouviu a tua resposta, ele disse que talvez você tenha confundido o Desenvolve São Paulo com o Investe São Paulo. Ah, tá. O Investe São Paulo, que é onde você tem essa... E ele fala desse aqui, seria bom dar uma olhadinha se esse cadastro está ok. Vou verificar. Obrigada pela dica dele. Muriçoca fala que lá o distrito de Limeira gerou emprego, ao contrário de Bauru não vê investimento, então ele reclama aqui olhar essas outras regiões, né? Bom dia, como pensar em vitalizar o centro sem arrumar o prédio da estação? É a opinião da Cláudia, né? Então teria que ter um projeto conjunto ali, né? E desculpa, mas discordo da secretária, 12 empregos a menos em Bauru, é o Adriano que volta aqui, né? Que foi lá para Agudos. Outra coisa, será que os nossos políticos conhecem a realidade de trânsito na rua do Bernardino de Campo? Bom, aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bernardino de Campos, será que tem lá muitas empresas? Será que é por isso? Não, então, não. Sobre a revitalização do calçadão, custou 6 milhões o governo Agostinho, dos cofres da prefeitura, horrível, um prédio abandonado, Nelsinho Laranjeiro. Na verdade, Nelsinho, se atualizar o valor da estação ferroviária, bate uns 15 milhões hoje, é um absurdo ali. Bom, é óbvio, né? Tem muitas perguntas, muita coisa. Eu posso só falar para o Adriano que eu não disse que isso não foi bom. Eu só disse que foi há 4 anos atrás. Se fosse hoje, eu ia dizer, vem falar comigo antes. Né? Um emprego importa. Sem dúvida. 12, muito mais. Muito bem, essa Gislaine Magrini, claro que a gente tem muitos outros temas, vamos inclusive aproveitar, né, depois dessa reunião com o governador e também quando a lei passar na Câmara, para você voltar aqui e trazer, porque eu percebi, você também, né, a Gislaine diferente agora, né? Era uma Gislaine mais contida, talvez ali querendo saber, agora mais dona ali do pedaço. Me parece que o caminho já está começando a ficar pavimentado. Claro que a gente sabe que a sua secretaria tem um valor de orçamento muito baixo, mas é em cima das amarras com a sociedade que vai mudar. Certeza. E quando fala em desenvolvimento, nós estamos falando em crescimento ordenado, geração de emprego, geração de renda, oportunidades para os jovens, para os adultos, cidade inteligente. Então, tem um universo aí para ser explorado. Muito grande. Né? É por aí. Obrigada pelo convite, né? Quando precisar, estou à disposição. As participações são ótimas, porque nos traz também, às vezes, alguns questionamentos. Mas fora aqui, o que precisarem, estou na secretaria, toda a equipe está na secretaria para atender não só os empresários, os microempreendedores, né? Nós temos aí um trabalho dentro de turismo também, com a economia criativa, né? Com as artesãs. Então, assim, tudo que abarca dentro da CDCom, a gente tem tentado trabalhar para atender o máximo e trazer uma nova realidade para a nossa cidade. Ouvimos a Gislaine Magrini, que é secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda.